Este tutorial eu estou montando em função de um pedido que foi feito pela colega Jéssica, que faz a cadeira de hidrologia. O professor apresentou em sala de aula um exercício que deveria ser resolvido, e esse exercício tratava da reação do apoio de uma comporta em uma represa. Eu não vou considerar nesse exemplo a carga de peso próprio da estrutura que vai compor esta comporta. Eu vou considerar apenas, que foi o pedido do exercício, a pressão hidrostática. Bem, a nossa represa tinha uma seção que era essa que eu vou representar agora. Ela tinha uma parede vertical e um fundo de concreto. Unindo essa parede vertical e o fundo, eu tenho uma comporta inclinada. E vamos considerar, na união da comporta com o fundo dessa parede inclinada, uma rótula. Este muro tem 4 metros de altura. Este portão tem 5 metros de comprimento e ele se projeta a 3 metros na horizontal e a 4 metros na vertical. Bem, nessa represa, obviamente, nós temos água. E vamos considerar o peso específico da água como 1000 kg por metro cúbico. Nós sabemos que a pressão hidrostática ela varia em cada ponto de acordo com a profundidade deste ponto em relação ao nível superior da água. Sendo assim, o modelo de carga hidrostática é sempre triangular. Se considerarmos a pressão hidrostática nesta posição, nós teremos a pressão nesse ponto como sendo 4 metros vezes 1000. Vamos chamar essa pressão hidrostática nesta posição como sendo a pressão hidrostática P1. E na base, vamos chamá-la de P2. E qual é o valor dessa carga ou dessa pressão hidrostática P1? P1 será 1000 kg força, ou 1000 kg por metro cúbico, vezes 4 metros. Cortando, nós teremos que a pressão P1 será
4.000 kg por metro quadrado. Temos que ficar muito atento a essa transformação. Observe que eu tenho uma unidade de pressão, quilogramas por metro quadrado. Seguindo essa mesma leitura, nós vamos ter que P2 será 1.000 kg força por metro cúbico, vezes agora 8 metros. Isto nos resulta P2 igual a 8.000 kg por metro quadrado. Então nós temos as duas cargas que vamos considerar, ok? Bem, vamos analisar este ponto. O que nos pede o exercício? Nos pede qual é a reação neste ponto onde temos essa dobradiça. Vamos chamar de ponto A e vamos chamar de ponto B. Então, é a reação no ponto B. Analisando as solicitações que irão acontecer neste ponto B e posteriormente no ponto A. Se eu tenho no ponto B, que é o fundo dessa parede, uma pressão hidrostática de 4.000 kg força por metro quadrado, eu posso dizer que na posição dessa dobradiça eu também vou ter 4.000 kg força por metro quadrado. E se eu tenho no fundo uma pressão hidrostática de 8.000 kg força por metro quadrado, eu posso dizer que no fundo dessa comporta eu também tenho 8.000 kg força por metro quadrado, porque eu tenho o mesmo nível. Então observem como vai ficar a carga ao longo desta comporta. Então aqui eu vou ter 8.000 kg força por metro quadrado. E aqui eu vou ter 4.000 kg força por metro quadrado. Observe que a pressão hidrostática ela se dá sempre perpendicular ao plano da superfície em que ela está atuando. Eu não vou levar em conta, pessoal, neste tutorial, a carga do peso próprio da estrutura da comporta. Para isto eu fiz um outro tutorial que vocês podem acessar no meu canal do YouTube, onde eu vou considerar também a carga de peso próprio dessa comporta e um pré-dimensionamento a nível de consumo de aço, levando em conta a deformação desta estrutura. Eu vou puxar para fora essa tampa, essa comporta, com o carregamento. Só que observe, nós temos o carregamento de quilogramas por metro quadrado. Primeira coisa, o que nós temos que definir? A cada quanto nós teremos esta dobradiça? Ou a cada quanto nós teremos a estrutura principal de sustentação dessa comporta? Eu vou definir como estrutura principal
mais o sistema de apoio, que no caso a dobradiça, a cada 4 metros. Pessoal, isso aqui é muito importante, porque é em função dos 4 metros que nós vamos linearizar esta carga de pressão. Então, transpassando esse modelo da comporta para a horizontal. Vou considerar um vínculo de segundo grau junto ao ponto B. E um vínculo de primeiro grau junto ao ponto A. Isso aqui vocês devem ter visto, ou se não viram ainda, vão ver lá nas cadeiras de isostática, provavelmente. Então esta carga, ela ficou na forma trapezoidal. E essa viga tem 5 metros de vão. Fala essa viga, mas na verdade é a estrutura principal dessa comporta. Bem, agora nós temos que então definir qual é essa carga linearizada, já que nós temos essa estrutura a cada 4 metros. Bem, esta carga, na posição junto ao ponto A, nós temos então a pressão P2, que é 8.000, então esta carga vamos chamar de Q2, seria 8.000 quilogramas, vou chamar quilogramas força aqui, pessoal, tá? Por metro quadrado, vezes 4 metros. Então observe, eu vou cortar e cortar. Então eu vou ficar com a carga Q2 igual 8.000 vezes 4, 32.000 quilogramas força por metro linear. Ok? Da mesma maneira, a carga que eu vou chamar de carga Q1. Q1 então, seguindo esse mesmo conceito, eu vou ter 4.000 vezes 4 metros. Vai nos resultar em 16.000 quilogramas força por metro linear. E essa é a carga Q2 linearizada. É muito importante a definição a cada quanto que nós temos essa estrutura, porque essa é a largura de influência que vamos considerar para linearizarmos essa carga. Então, se você já fez a cadeira de isostática, vocês vão reconhecer esses vínculos. Bem, observe que nós temos uma carga trapezoidal. O próximo passo seria a gente calcular as reações. Só que para a gente calcular as reações, nós temos que simplificar esse modelo. Observem que se este carregamento fosse uniformemente distribuído, nós teríamos o baricentro dessa figura exatamente no centro, se fosse um retângulo no caso. Nós temos um trapézio. Bem, esse trapézio vai deslocar esse nosso centro de gravidade. E para quem já fez a cadeira de cálculo vetorial ou resistência de materiais, já sabe como calcular essa distância. Se você não fez ainda, vai atrás dessa informação, tá? Porque é essencial você saber isso aqui. E eu já fiz os cálculos para esse centro de gravidade e cheguei em 2,22 metros. O que é esse centro de gravidade? O centro de gravidade é o ponto onde o
uma carga equivalente a todo este carregamento na forma trapezoidal deve ser aplicada para manter esse sistema igualitário a esse modelo matemático. Então, neste ponto CG é onde nós vamos aplicar agora, no modelo simplificado para o cálculo das reações, a carga equivalente a esse trapézio. Então, transportando esse modelo para o modelo simplificado. Então, nesse centro de gravidade, nós vamos ter a nossa carga equivalente passando por ele. Vamos chamar dessa carga como sendo uma carga P. Então aqui nós temos o apoio A e o apoio B. Pelos cálculos anteriores eu cheguei à conclusão que o centro de gravidade fica a 2,22 metros do apoio A. Ok? Agora, qual é o valor desta carga P? A carga P nós vamos defini-la como sendo a área desse trapézio. Então, qual é que é a fórmula da área do trapézio? É a altura maior mais a altura menor dividido por 2, aí eu teria uma altura média. Então eu tenho 32.000 mais 16.000 dividido por 2. Temos a altura média. Se eu multiplicar por 5 metros, eu vou ter a área deste retângulo. E pelas minhas contas, isso aqui dá 120.000 kg/força. Essa é a carga P. Bem, o exercício nos pede a reação no ponto B. Eu vou chamar de RB, que é a reação vertical. Ele pede essa reação vertical. Acompanhe meu raciocínio. Você tem esse ponto A como um ponto onde toda a estrutura pode girar ao redor dela. Você tem uma carga aplicada no lado direito de 120.000 kg/força, 2,22 metros. Vocês vão convir comigo que essa estrutura tende a girar no sentido horário. O que eu preciso para manter essa estrutura em equilíbrio? Eu preciso que exista alguma força que é aplicada no sentido anti-horário vai equivaler a esse momento causado pela força em relação a essa distância. Ou seja, se eu tenho uma força que tende a girar todo esse conjunto estrutural ao redor do ponto A, eu tenho que ter alguma força no sentido contrário para equilibrar. E essa força tem que estar aplicada a 5 metros. Então, para isso, eu vou fazer o somatório dos momentos neste ponto A igual a zero. Ou seja, isso aqui não vai girar. Vai ser zero a resultante desse momento. Então, vamos fazer somatório dos momentos em A é igual a zero. Nós temos que arbitrar uma direção, um sentido. Vamos considerar que se o momento tender a girar a estrutura no sentido horário é positivo, ok? Então vamos lá. O que vai tender a girar no sentido horário? 120.000 kg/força vezes 2,22. Então aqui eu tenho 120.000 kg/força vezes 2,22
E agora, tem mais alguma carga que tende a girar no sentido horário? Não tem. Mas tem uma carga que tende a girar no sentido anti-horário. Então, menos a carga RB vezes 5 metros. Tudo isso aqui é igual a 0. Eu isolando o RB, eu vou passar para o lado direito, vai ficar positivo. Então eu vou ter 12.000 vezes 2,22. Eu tenho 266.400. Deixa eu confirmar esse valor aqui. Então, RB vai ser 266.400 que é 120.000 vezes 2,22 dividido por 5. Isso vai nos resultar em 53.280 kg força. 53.280 kg força. Bem, vamos transformar isso aqui para Newton. Então, se considerarmos 53.280 kg e multiplicarmos por 9,81 metros por segundo ao quadrado, observem que aqui, pessoal, que nós temos o quê? Newton, né? Então isso aqui tudo vai nos dar 522.678,8 newtons. 522.678,8 newtons. Ou ainda, vamos transformar para quilonewton, divide por 1000. Então nós temos 522,68 kilonewtons. E essa é a resposta do nosso exercício. É uma maneira diferente da que o professor deu em aula. Obviamente que se você já tiver feito a cadeira de isostática, facilita bastante o entendimento deste procedimento. Se você gostou desse tutorial, eu digo para vocês que no meu canal do YouTube, lá em youtube.com/Olídio Renato Volpato, tem mais de 300 vídeos relacionados à engenharia estrutural. Então, vá lá, inscreva-se neste canal, dá uma curtida ali e não se esqueça de acionar o sininho para cada vez que eu postar um tutorial novo, você ser um dos primeiros a ser informado sobre esse novo tutorial. Tá, então esse exercício, eu volto a lembrá-los, eu não considerei a carga de peso próprio da estrutura dessa comporta, que o exercício não pedia. Em outro tutorial que eu fiz, vocês vão encontrar o desenvolvimento levando em conta o peso próprio da estrutura do portão. Dê uma procurada que vocês vão encontrar esse tutorial que estou mostrando agora para vocês. Por enquanto era isso, pessoal. A gente se encontra ali no próximo tutorial.